Então o Mário se deixou ficar na casa dele por muito tempo, fez que a história fazia sentido. Quando ele estava pensando em ir lá, ele viu um dia no quintal da casa dele ali, naquele local que eu falei, perto da casa do quarto dele, ele viu uma linda vampira com corpo tipo assim, sabe, como se tivesse sido, sabe a pessoa que toma sol, fica queimada de sol? Queimada de sol, não queimada de fogo, mas queimada de sol, e com cabelo, sabe, daqueles egípcios antigos, tipo Cleopatra, enfim, aquele cabelo de egípcia. E ela falou: Marius, me leva e leva Enkiu fora daqui, nos leva fora daqui. Marius levou um choque. Aí de repente ele olha, essa figura sumiu. Ele pensou: será que é a rainha Caixa? Pode ser a rainha Caixa. Aí ele se tocou, ele começa a ir em direção ao templo dos vampiros aí, que os vampiros moravam. Só que aí ele começa a ver que ele não precisa de um templo dos vampiros em troca de querer saber informação, porque já está na mente dele o local que ela está. Então ele pega e vai num deserto. E lá no deserto tem uma espécie de lugar, também um templo que leva para o subterrâneo, que ele desce. Ele vai descendo. Então é um lugar muito escuro, e ele bate de frente com como se fosse uma estátua de braços cruzados. E lá na frente, aí de repente ele vê como se fosse assim, como tivesse alguma iluminação. Ele vê que está a Caixa sentada. E ele vê que quem está na frente seria o tal do Enkiu, como se estivesse barrando o caminho. Então ele pensa: então eles podem se mover. Ela se moveu e ele está aqui. Aí aparece um vampiro ali, todo queimado, mas não é aquele antigo, é um outro, e fica muito puto. Ele fala: pô, ele saiu de lugar, me ajuda a levar ele e colocar ele sentado, me ajuda. Marius tenta fazer, eles tentam de tudo e não conseguem. Aí Marius fala pra ela: me ajuda. Aí a Caixa, como se ela se levantasse ou fazer um gesto, e o Enkiu vai e volta e senta pro lugar. Nisso que acontece isso, esse vampiro que é queimado, ele fica muito assustado, porque ele nunca viu os dois se movimentarem assim a pedido de outro vampiro. Ele entra em choque. Aí ele fala: eu não sabia, e aí o Marius fala: fica aqui cuidando deles. O Marius vai correndo. Ele é muito forte, né? Ele é um vampiro. Ele compra 2 sarcófagos com a mão mesmo e volta correndo, porque ele é muito rápido, pro deserto. Esse trecho do deserto não é muito longe da cidade, tá? Então ele vai para esse trecho do deserto, que aí Alexandria fica numa ilha, né? Acredito que o deserto fica ali em volta da ilha. Não depois da ilha, dentro da própria ilha, acredito. Um trecho de terra ali, na ilha mesmo, acredito eu. Aí ele desce de volta pro templo e fala com ela: olha, eu vou cuidar de você agora, entra aqui no caixão não, no sarcófago. Ela topa, ela entra, o outro Enkiu também entra, e ele sobe com os dois para cima e leva os dois no braço até perto da cidade. Depois ele chama os servos dele, os escravos dele, eles buscam lá essa mercadoria, digamos como se fosse uma mercadoria, e ele vai com os escravos dele, deixam na casa dele, e ele enterra os dois no quintal e fala: ó, tá tudo bem, que logo em breve eu vou levar vocês fora daqui, fiquem tranquilos, fiquem seguros. Na noite seguinte, aquele vampiro antigo aparece lá e fala: quem deu permissão para você tirar os dois de lá? O que faz você pensar que você vai tirar os dois de lá? Aí Marius falou: você mentiu para mim, porque você é o vampiro. Você contou como se fosse um outro vampiro que tivesse te contado, mas você é o vampiro que fez o que fez ali. Você que colocou eles no sol. Você não tem direito de cuidar deles. Eu vou cuidar deles, porque eu daqui pra frente, ele não falou da Caixa, procura ele, eu vou ter mais responsabilidade que você. Vampiro, você não vai ter nada. E começou a ir pra direção ao Marius, e começou a pular, jogou ele no chão e pisou, sabe, no ombro dele, deu uma dor enorme. E ele fala: agora eu vou te matar. Ele ia esmagar o crânio do Marius, sabe, pisando, sabe, porque ele é muito mais forte que o Marius, ele é um vampiro bem mais velho. Nisso, de repente, quando o Marius olha, a Caixa saiu do sarcófago e já tava lá, sabe, se desenterrou e tava na de frente. Esse vampiro mais queimado se assustou e falou: olha, eu não quis fazer mal pra você, mas ela vai, se aproxima desse vampiro queimado, joga ele no chão com tudo, pisa nele
pisa nele, esmaga o crânio do vampiro. Depois ela pega e joga fogo em cima. E fica ali no fogo, sabe? Não no fogo, mas ela fica assistindo. Ela e o Mário ficam assistindo. Aí o Marius, quando o fogo é consumido ali, o Marius pensa: eu não tenho como levar eles agora, eu tô todo machucado, vai demorar noites pra mim me tratar, eu não tenho força pra levar eles embora. E ela ouve isso, ela vai, se agacha e dá o pescoço pra ele, corta o pescoço pra ele se alimentar. E nisso, quando ele se alimenta do sangue dela, ele se cura automaticamente. Aí ele leva ela pro caixão e fala: amanhã à noite a gente parte. Aliás, hoje à noite a gente parte, se você quiser. Ele entende que naquela noite ainda, então ele já contrata um navio e eles partem dali. Então o Marius acabou de contar essa história pro Lestat. O Lestat fica fascinado com a história. Aí o Marius fala pro Lestat: Lestat, agora é o seguinte, eu cometi um erro. Eu transformei o Armand quando ele não estava preparado. Ele era muito jovem. Então ele fala: vou ensinar pra você umas coisas. Você não transforma alguém jovem, você só transforma alguém que você está preparado. Ele falou outra coisa. Ele falou: quando você tiver filhos das trevas, ele fala pro Lestat, entenda uma coisa, alguns vão ser titãs, assim, vão ser fortes, vão pra frente. Outros vão ser débeis, vão ser suicidas, vão ser destrutivos, não vão pra frente, não vão durar. Que é o que aconteceu propriamente já com o Lestat, porque a Gabrielle virou uma titã e o Nicholas virou um débil. Ele não um débil mental, mas não querendo usar essas palavras em termos, mas débil no sentido de fraqueza, no sentido assim, não consegue ir pra frente, não consegue, sabe, progredir. E eles sempre acabam numa maneira suicida e destrutiva. Ele fala, ele conta: na minha vida eu tive um amor assim, não amor físico, ele fala platônico, porque vampiros não têm amor físico. Eu vivi com uma vampira, ele fala, por 200 anos, que é a Pandora. Ele comenta: Pandora, eu transformei ela. E assim, nós que somos muito antigos, somos os milenares, ele fala, porque nós não sabemos se realmente nós podemos morrer, porque o vampiro jovem morre, mas os milenares não sabemos se morre, porque nós não morremos de fato, porque nós somos completamente, nada pode destruir a gente. A gente pode perder a forma física, mas a história da Pandora é inexplicável. Ele conta, ele fala que a Pandora achou ele e ela sabia o que ele era sem ele contar, e ela disse que tinha lembranças de ser uma vampira. E ele fala: eu não acredito na reencarnação para nós vampiros, e se existe para os homens eu não sei, mas eu acredito que a Pandora, de alguma maneira, ela devia ter sido vampira, e de alguma maneira ela nasceu humana, mas isso é inexplicável. Mas com certeza, se isso aconteceu, e eu não sei se isso pode acontecer ou se acontece de fato, eu não tenho provas, mas eu sei que se isso acontece, ela deve ter sido uma milenar e viveu por muitas eras. E ele fala: quanto mais mais tempo o vampiro vive, mais forte ele fica. Muitos vampiros, o vampiro, para ele viver mais tempo, o segredo é o seguinte: você precisa se enterrar na terra e viver enterrado por muito tempo. Cura, esse negócio de ficar enterrado ajuda a cura todas as feridas físicas e ajuda a superar as feridas emocionais. Então o segredo para você viver muito tempo é se enterrar, porque se você não se enterra, chega nos 300 anos, você está em crise e você vai se destruir. Porque por isso que a maioria dos vampiros, quando chega com 300 anos, eles se destroem. Então o segredo da sobrevivência é, de tempos em tempos em tempos, ele precisa se enterrar e viver por muitos anos debaixo da terra. Se ele não fazer isso, ele não dura na terra. Ele vai, passados 200 anos, 300 anos, ele vai se destruir. Então esse é o segredo da sobrevivência. Aí ele vê que o Lestat quer continuar com ele para aprender. Ele fala: Lestat, você não vai poder continuar comigo. Você não aprendeu, você não viveu uma geração de homem. Ele fala: eu fiquei surpreso de você ter se enterrado, eu esperava que você fosse se enterrar mais pra frente. Ele fala: você ficou 10 anos enterrado. Ele falou: seu pai tá vivo em Nova Orleans. Ele fala: você, Lestat, vai pra Nova Orleans, vai viver lá, vai encontrar teu pai,
vai viver uma geração de homens. Você não viveu uma geração de homens ainda. Vai lá para Nova Orleans, lá nessa América, ele fala, nessa nova terra, não tem, você não vai encontrar filho das trevas. Você não vai encontrar esse sistema antigo, você não vai encontrar nada. Os vampiros não chegaram lá. Você vai ser o vampiro do novo mundo. Vai para lá. Vai ser o vampiro do novo mundo. Sem regras. Vai fazer as regras lá. Você pode viver uma linda vida lá. Lestat fala, eu não queria partir. Você vai ter que partir. Antes de você partir, eu vou levar você. Porque a caixa, quando eu tô machucado, ele conta, quando aqueles vampiros filhos das trevas tomaram, né, vieram atacar ele, porque ele era um pintor e os vampiros não aceitavam que ele vivesse daquela forma, porque o vampiro tinha que viver com os outros vampiros nas congregações religiosas, e tentaram destruir o Marius e saber quem eram aqueles que devem ser conservados, para destruir também, porque para eles, naquela religião destrutiva deles, que depois o Armand fez parte, e que o Marius tem vergonha do Armand ter feito parte disso, uma religião destrutiva e má. Por isso que ele disse que o Armand não estava pronto, que só fez mal para os outros. Ele conta. Então ele fala, você precisa aprender a viver por si próprio, com suas próprias ideias. Depois no futuro, ele fala, quando você me encontrar, porque você vai me encontrar, ele fala, se você precisar de mim, é só pensar em mim e me chamar, porque eu sou muito poderoso, eu ouço quem me chama. Ele falou, por isso que eu te achei. Não foi só por causa dos teus bilhetes que eu encontrei. Ele fala, eu encontrei você muitas vezes na Europa, quando você e Gabriel andavam. Eu vi vocês passaram do meu lado, mas vocês não sabiam quem eu era. Eu sabia quem era vocês, eu sabia que você me procurava e deixava bilhetes para mim. Ele falou, eu ouvi quando você estava escrevendo os bilhetes. Quando você me procurar, ele falou, se você precisar de mim, se você me procurar de forma justa, eu vou até você. Agora, se eu achar que a forma não é justa, eu não vou até você. E no futuro, quando você tiver passado já uma geração de homens, você pode vir morar comigo aqui. E eu vou te ensinar mais coisas. E aí você pode ficar aqui, eu quero que você fique aqui comigo. Mas o que eu quero dar de presente pra você, essa é uma decisão que você pode ou não pode fazer. Tomar o sangue da caixa. Se eu pedir pra caixa, ela vai ceder. Mas é o seguinte, ele fala, a Pandora tomou o sangue da caixa. Ela viveu 200 anos comigo. Ele fala, se você tomar o sangue da caixa, ele fala, você vai ser muito mais forte. Então é o seguinte, pode ser um grande sofrimento, porque você não vai poder ser facilmente destruído. Então se você for queimado, você não vai ser destruído. Aí você pensa, sabe, agora, saindo da história aqui, no Entrevista com o Vampiro, ele foi atacado pela Cláudia, jogado no pântano, e depois foi queimado na casa. E ele não morreu. Ele não morreu por causa disso. Mas você vai entender que ele vai tomar o sangue da caixa. Então você não pode ser destruído facilmente. Só realmente o fogo intenso mesmo e o sol, e ainda assim, olha lá. Mas é o seguinte, se você for pegar o fogo, você pode ficar muito ferido. Isso vai te fazer sofrer por anos. Ele falou, tem uma grande vantagem. Assim como quando aqueles vampiros me atacaram em Veneza, eu caí no mar, fiquei muito ferido. Só que quando eu chamei a caixa veio até mim e me curou com o sangue dela. Você não vai ter isso. Você não vai ter isso. Eu tenho isso. Se você for muito ferido, você vai ficar ferido por muitos tempos. E vai demorar muitos anos para você ser curado debaixo da terra. Isso vai gerar muito sofrimento para você. E isso é muito ruim, porque você vai sofrer. Ele fala, então você pode escolher. Se você quiser tomar o sangue da caixa e ficar mais forte, ou se você quiser correr seus riscos como um vampiro comum, sem o sangue da caixa, e se você realmente tomar o sol ou o fogo, você realmente ser destruído e não precisar passar por todo esse sofrimento. Mas a decisão vai ser sua. Ele fala, nessa noite, para você se alimentar, olha, ele fala, eu separei para você uma canoa ali, sabe? Você pega essa canoa, você rema, ele fala, tem uma ilha ali que não está sob minha proteção. E tem uma cidade. Você vai lá e caça. E aí ele é chamado para um negócio e vai lá. Na noite seguinte, aí ele fala pro Lestat, olha, ele fala pro Lestat, amanhã à noite você me espera chegar. Espera aqui no seu quarto ou passeando pela casa, depois a gente conversa, mas você não procura a caixa Winkel.
Você fica aqui. Ele, não, tá, ele só faz isso, tá? Ele, tá bom. Aí ele vai, passa a noite. Na noite seguinte o Lestat fica pensando em tudo o que aconteceu, fica pensando na caixa e no Enkidu. Ele tem uma ideia mirabolante. Ele pega o violino do Nicholas, ele desce lá para baixo. Só que ele pensa, poxa, como é que eu vou conseguir abrir aquelas pedras gigantescas? E outra, não tem o poder de abrir a porta por dentro. Mas aí quando ele chega lá, as pedras saem e as portas são abertas por dentro. Como que se então a caixa e o Enkidu, ou a caixa abrisse para ele. E as portas são abertas e ele entra. Como eu posso dizer, os vasos que tem os olhos para pegar fogo, para poder iluminar, acendem também. Então, como se a caixa colocasse fogo nas coisas. Então ele chega lá, ele olha para a caixa e o Enkidu, ele prepara o violino para tocar, e ele começa de início a tocar como o Nicholas tocava, porque um vampiro ele consegue fazer tudo muito mais rápido e mais perfeito que um humano. Ele consegue imitar um humano de maneira perfeita. Então ele consegue, digamos assim, ele consegue ler muito mais rápido e ele consegue tocar um instrumento também. Então ele viu o Nicholas tocar muitas vezes, então de início ele começa a tocar o instrumento para a caixa e para o Enkidu, nas músicas que o Nicholas tocava. Depois ele começa a tocar de maneira muito mais rápida que só um vampiro consegue tocar, e de uma maneira bem selvagem. E ele começa como se estivesse contando a história da vida dele, através da música. E nisso ele vai tocando. De repente, ele ouve um grito, que como se ensurdecesse ele. Ele vê que está saindo sangue da orelha dele, ele cai no chão. Ele começa a gritar, para! Aí ele vê que a caixa está gritando, indo em direção a ele, e ela pisa em cima do violino, destrói o violino, e ele começa a gritar, e ela gritando, ele começa a chamar o Marius. Só que aí ele começa a ficar machucado, ele está me machucando. Aí ela se ajoelha perto dele e corta o pescoço para ele tomar o sangue. Então ele começa a tomar o sangue da caixa. E acontece uma coisa, a caixa vai e começa a tomar o sangue dele. E nisso, para o mundo do vampiro, isso é o amor, certo? É o ato de fazer amor. Porque eles não fazem amor físico, então isso é o amor. Então, porra, a caixa tá fazendo um amor na frente do Enkidu, certo? E porque o ato de fazer amor deles é esse. Então um tá tomando o sangue do outro. Então pro Lestat é o ápice do orgasmo completo. Ele chegou, tá tomando da caixa, a rainha das rainhas, o sangue dela. E ela tá tomando o sangue dele. Então é o ápice do prazer. De repente ele sente alguém puxar ele e jogar ele longe. O Enkidu joga ele longe. O Enkidu vai, ele começa a gritar. Ele vê que a caixa faz uns gestos para tentar impedir o Enkidu. Só que o Enkidu vai e pisa nele, no peito dele, e ele vê que está sendo esmagado. Ele começa a gritar. Aí nisso ele começa a gritar por Marius, e o Marius aparece, só que a porta é fechada e trancada. E Marius fica tentando bater na porta, tentando abrir, só que ele não consegue abrir a porta. E ele começa Então, nesse momento o Lestat fica gritando, o Marius gritando, e a caixa tentando parar o Enkidu, só que o Enkidu tentando, quase matando o Lestat. Daí de repente o Marius para e grita pro Enkidu, Enkidu, se você matar ele, eu vou tomar ela de você e vou levar ela para um lugar bem longe e ela vai me ajudar. Mata ele para você ver o que vai acontecer. Mata ele, que eu vou tomar ela de você. Aí nisso o Enkidu tira o pé de cima do Lestat e se afasta. Aí nisso o Marius consegue abrir a porta, ele entra e fala pro Lestat, sai daqui. Ele fala, sai daqui. Aí o Marius sobe correndo. Marius não, desculpa, o Lestat sobe correndo lá pra cima de onde fica aquele quarto francês. Depois o Marius demora pra descer e ele fala. Depois o Marius, pra subir, desculpa, depois quando o Marius sobe, fala, vai lá pra aquela ilha caçar e amanhã a gente conversa. Aí o Lestat fica tentando dizer qualquer coisa, ele fala, não, vai lá caçar, amanhã a gente conversa. Aí o Lestat foi, depois ele voltou, foi pro sarcófago dele. Na noite seguinte, o Marius estava esperando ele. Ele falou, olha, Lestat, eu arrumei pra você uma galeota aqui pra levar você de volta pra onde você quiser. Vai pra América. Ele fala,
Aí o Lestat começa a falar coisas tipo, ele prende ela, o Enki prende ela. Ele fala, não. E como é que tá as coisas lá? Ele tá destruindo tudo lá embaixo. Mas ele vai ficar assim por uns tempos e depois ele se acalma. Quando ele vê que você partiu, ele vai se acalmar. Ele faz umas coisas meio irracional, nem ele sabe direito o que ele tá fazendo. Fica em paz. Ele se preocupa, o Lestat se preocupa, ele vai fazer mal pra você? Não, ele não vai fazer mal pra mim. Se você tá preocupado com isso, fica em paz. O Enki não vai fazer mal pra mim. Pode ir. Ele falou que você precisa agora ir embora, mas ele fala, eu não quero ir embora não, você precisa partir. Não tem como você ficar aqui depois do que aconteceu. O Enki não vai ficar em paz enquanto você não partir. Ele fala, daqui no futuro a gente se encontra de novo. Mas agora você precisa partir. Vai pra Nova Orleans, como eu te falei. Mas você precisa partir. Lestat, então, se despede de Marius. Então ele vai para uma galeota ali que está esperando por ele e parte. Depois ele vai, não sei se ela não entra em detalhe, eu não lembro se ele está nessa galeota que levou ele para Nova Orleans ou se ele, acredito que ele pega um outro navio em algum lugar da Europa. Acho que ele pega ele pega um navio em algum lugar na Europa e parte para Nova Orleans. Aí conta depois a chegada dele em Nova Orleans, como ele adora a entrada da Nova Orleans, os pântanos e como ele se apaixona por Nova Orleans. Desde o início ele fala, aqui que vai ser agora a minha cidade e o lugar que eu vou viver. Agora sim, Lestat viveu essa história que acontece agora, daí pra frente você pega no entrevista com o vampiro e realmente no Vampiro Lestat não conta o que aconteceu até o momento que a Cláudia quase matou ele queimado, desculpa. Daí quando ele consegue se recuperar, ele vai pra Paris. Ele vai atrás do Armand e daquele grupo que ele tinha ajudado a ficar no Teatro dos Vampiros. Quando ele chega em Paris está totalmente diferente, porque ele saiu na época da Revolução Industrial, na Revolução Francesa. De repente ele vê uma Paris toda transformada, com trens, início de trens, navios a vapor, não era necessariamente trem, mas é como o começo disso, sabe, uma cidade já começou, início de uma era moderna já, com, digamos assim, com fábricas de carvão, com fábricas, com fumaça saindo. Ele fica chocado, ele fala assim, Paris era tão nobre, tão linda naquela minha época, e hoje é toda escura, toda cheia de fumaça. Ele comenta esse lance. Ele acha que a antiga torre dele que é totalmente transformado. Eu me pergunto se essa torre, porque o Armand leva o Louis numa entrevista com o vampiro para uma torre que ele fala que é uma assombração. Eu me pergunto se essa é a torre que o Armand mora ou se é um outro lugar. Mas, enfim, o Lestat vai até a antiga torre dele, ele acha, está totalmente transformada, e ele encontra o Armand lá. Ele chama o Armand aparece e recebe ele. Todo arrumado, tal, né, com roupas diferentes, porque quando o Lestat lembra, o Armand nunca se vestia tão bem, mas de repente ele se veste muito bem. E o Armand, de início, se assusta em ver ele todo machucado, mas ele trata o Lestat bem e fala, entra. Recebe bem o Lestat. Aí ele conta sobre uma mulher que chama Cláudia. Ele não fala que a Cláudia é uma criança, e o Louis, e ele fala, Cláudia é responsável por isso. O Armand sempre fala, me fala mais sobre esse Louis, me conta mais sobre esse Louis. Aí depois de certo tempo o Lestat fala, eu quero justiça pra mim que aconteceu isso, mas eu não vim por justiça aqui. Ele fala, Armand, eu preciso do seu sangue pra me curar. Você é mais velho que eu. Você é praticamente 200 anos mais velho que eu. Eu preciso do seu sangue pra me curar. O seu sangue vai me ajudar a me curar mais rápido, eu tô muito machucado. Me ajuda. Ele fala, meu irmão, eu vim em busca de você. Ele fala, deixei essa torre pra você, faz isso por mim. E a Armand fala pra ele, olha, Louis não, Lestat, eu conheço a Cláudia e o Louis. A Cláudia não é uma mulher, é uma criança. E Lestat até assusta, porque ele viu que ele cometeu um crime, transformou uma criança, mas ninguém fala nada. Ele fala, nós vamos dar justiça pra você. Aí o Lestat tenta fugir do assunto, mas não tá tarde demais, nós vamos fazer a justiça. Aí ele é levado pro teatro, que também é um lugar totalmente transformado e diferente. É levado para essas catacumbas. Ele conta nesse momento que ele encontrou o Louis, que o Louis ficava dizendo, Lestat, conta pra eles, todo aquele lance que é falado na entrevista com o vampiro, fala aí. E ele sempre falava, não, o Louis não tem culpa, é a Cláudia. De repente o Louis, ele é levado e enterrado, e o Lestat fala, não, mas o Louis não tem culpa de nada. E de repente ele vê a Cláudia. E ele fala que a Cláudia em nenhum momento fala nada. E quando ele vê a Cláudia, ele também não fala nada. Ele vê que é como se fosse a Cláudia, se fosse uma criatura minúscula num mundo de gigantes. E ela aceita de forma nobre o fim dela. E ele fica muito triste em ver o fim da Cláudia. E ele comenta isso aí, depois quando a Cláudia morre, ele vê ela ser queimada, né?
ele vai até onde está cinza, queimada assim pelo fogo não, pelo sol. Daí ele vai até o local que ela tinha sido queimada, ele pega o vestido dela, que sobrou dela das cinzas, e fica ali chorando. Ele tenta conversar com o Louis não em nenhum momento ele não consegue convencer o Louis. Depois disso, ele encontra o Armand na torre. Ele fala: Armand, me dá seu sangue pra mim ficar mais forte. Aí o Armand leva ele lá em cima na torre, bem em cima, pra ele ficar vendo a vista de Paris. Aí o Armand vira pra ele: Lestat, você acabou com o meu mundo. Meu mundo era o filho das trevas. Meu mundo era aquela vida. Você destruiu tudo. Você destruiu o vestido de nobre com o seu sabre. Você destruiu tudo, todo o meu mundo, todo o meu universo você destruiu. E agora você quer me ajuda? Aí ele pega e joga o Lestat debaixo da... Ele empurra o Lestat para ele cair da torre. O Lestat vai, né, se esborracha no chão. Ele se enterra num cemitério em Paris e demora 2 anos para ele conseguir ter força para poder se juntar aos pedaços dele e pegar um navio e voltar para Nova Orleans. Em Nova Orleans, depois de muito tempo, ele encontra o Louis, tem aquela cena que... Mas ele não conta essa cena. A cena que ele encontra o Louis em Nova Orleans é relatada em entrevista com o vampiro. Não fala no livro, entrevista, não conta no Vampiro Lestat. Mas dá a entender que tem essa cena, mas depois o Armand encontra ele. Nesse momento, depois o Armand encontra ele. O Armand conta pra ele que o Louis, assim, ele e o Louis se separaram ali, tipo assim, não estão mais andando juntos. Porque ele sabe, que o Lestat sabe que o Louis e o Armand estavam juntos. Aí ele vê que o Armand está procurando o Lestat. O Lestat, nesse momento, ele está numa casa muito velha e fica dando livros. Ele enche de livros a casa. Então só tem livros. E ele depois se enterra na terra durante o dia. Então ele fica lendo à noite. Ele pensa bastante em Gabrielle nesse momento, porque é a vida que Gabrielle tinha, né, quando ela era humana. Ficava no castelo do pai dele. E ela, para sair da realidade, ficava lendo. E ele ficava lendo. Também ele lia um livro de herói. Não era herói porque não existia esse trecho de como a gente conhece herói hoje. Mas era um livro de como se fosse um antecessor do Zorro. Um cara de capa que ficava fazendo justiça para as pessoas. Ele ficava lendo esse livro também. Não sei o que, espada, São Espada. Então tem um nome, personagem que existiu mesmo, né, na ficção. Enfim, ele ficava vendo a história desse personagem. E de vez em quando o Armand aparecia na casa, o Lestat olhava, mas não se manifestava. Depois conta que o Lestat ele meio que se enterrou na casa. E aí o Armand ficava passando. O Armand um dia mandou uma mensagem. Não mandou, ele colocou uma imagem na mente do Lestat. Como os dois tivessem todos os dois arrumados com aquelas roupas francesas. Em Nova Orleans, só que os dois estavam em cima do telhado com aquelas roupas francesas daquela época da França dos dois. E ele falava pro Lestat: meu irmão, me desculpa por ter jogado você fora baixo daquela torre. Ele fala: eu estava perdido naquela época. Ele fala: você sempre foi tão forte, ele fala, e eu não queria ceder meu sangue, mas me desculpa por ter te culpado você. Aí o Lestat fala pra ele: você sempre fez dar risada, Armand. Desde aquele momento, quando você me levou para ser julgado pelos Filhos das Trevas, debaixo daquele, sabe, naquele subterrâneo, debaixo das covas dos Inocentes, eu queria rir de você, mas eu achei que seria mal educado ter rido de você, porque estava tudo perdido ali e você não tinha visto. Antes de você me jogar da torre, eu queria rir muito, eu teria rido de você. Só que aí você me jogou da torre e não deu pra mim rir, mas eu teria rido de você. Eu dou risada de você agora, e riu. Ele fala: você é muito inocente, Armand. E acha que as coisas são o que são. Você acha que eu posso salvar você da sua solidão, Armand. Eu não posso salvar você da sua solidão. Você acha que eu posso prover alguma coisa pra você, Armand. Eu não posso prover nada pra você, Armand. Você depende muito dos outros, Armand. E ele dava risada. Dentro da cova dele ali. E o Armand vai embora. Agora vamos retomar a história onde parou. Naquele momento que o Lestat mandou a banda para ficar num lugar seguro. E ele estava andando já na São Francisco, fazendo sucesso na MTV. Já a história começa em 1980 agora. Lestat, então, ele andava pelas ruas de São Francisco. Ele pegava o Porsche dele, ele tinha um Porsche. Ele pegava o Porsche dele e ficava andando nas casas, no subúrbio de São Francisco, para ver se achava o Louis. Ele não tinha achado o Louis. Então, uma noite, ele estava com a banda, né, com o grupo musical dele lá, num local mais isolado, como eu falei, uma chácara, mas não era uma chácara, com proteção, com um helicóptero passando por cima e tudo mais. Aí ele estava dormindo até numa noite.
Então o Alex, eu não sei se era o Alex, um dos dois lá tava tendo um caso com a Biscoito Doce, e o outro tava tendo um caso com a mulher lá, e os músicos estavam lá mais pra dentro da casa, o Lestat tava na sala deitado. E aí de repente ele ouviu na cabeça dele, perigo, como se algum vampiro avisasse ele. Perigo, ele, quem me avisou? Mas aí nisso ele vê que tá vindo um vampiro, ele ouve a batida de coração vindo de longe. Ele vê que é forte, ele fala, não tão forte quanto eu, mas é forte. Não é, ele fala, não é antigo, porque não sabe andar daquela maneira como um fantasma totalmente. Não aprendeu tipo como os antigos andam. Então não é um milenar, não é um milenar. Ele tem medo que o Marius mate ele ou algum outro antigo, mas ele fala, não é um antigo. Mas ele fala, é forte esse vampiro. Não é um fraquinho, mas é forte. Aí nisso ele fala, ele vê se a segurança vai pegar. Ele vê que a segurança não pegou, não viu ele, só que aí ele começa a entender os passos. Ele fala, eu conheço esses passos. Eu conheço esses passos. É o Louis. Aí nisso ele abriu a porta pro Louis entrar. Aí o Louis foi, entrou, ficou de frente com ele, né? Ele viu que o Louis mudou o penteado, mudou o estilo de roupa. Uma coisa que eu tinha sacado desde o início era que, na verdade, o Lestat transformou o Louis porque o Louis parecia com o Nicolas Lefante. E o Louis parecia muito com o Nicolas Lefante, fisicamente. Foi por isso que o Lestat transformou o Louis. Mas pro Lestat, o Louis é como se fosse o filho dele, não é? Aí ele tinha muito ressentimento do Louis a respeito do Entrevista com o Vampiro, mas ele vê que nesse momento que o ressentimento é deixado para trás. Ele comenta, alguém tá desleixado, dizendo, né, a respeito da vestimenta do Louis, né? Aí ele fala, desleixado tá você que tá aí fazendo esse show todo, né? Ele fala, e você que escreveu uma Entrevista com o Vampiro, fez uma entrevista, né? E saiu o livro Entrevista com o Vampiro, você né, entrou na mira dos vampiros, podendo ser condenado e morto por causa disso. Aí o Louis comenta, mas os vampiros não sabem como eu sou fisicamente, agora todos eles sabem como você é, porque você tá fazendo show, né? Ele é verdade. Aí ele fala, Lestat, você conseguiu ficar mais forte, você ficou enterrado muitos anos. Eu vejo que você tem vontade de viver, você está totalmente curado. Por que você continuar com essa loucura? Não faz o show. Eles iam fazer já tem um show já marcado. Não faz o show. Muitos vampiros vão vir te matar. Não faz um show, Lestat. Abandona isso, Lestat. Abandona o show. Para com tudo isso. Você já conseguiu, você contou sua história. Lestat pergunta, né? Você acredita nas minhas histórias? Porque eu não contei pra você, porque na verdade eu esqueci de falar. O Marius faz o Lestat prometer que ele não vai contar nada sobre a Caixa e o Enkidu, nem sobre ele, pra ninguém. E ele falou, e o Marius fala, Lestat, se você transformar um vampiro e eu souber que você contou pra ele de mim ou da Caixa do Enkidu, eu vou matar o vampiro. Você não vai contar de ninguém. Então, quando o Lestat conta o vampiro Lestat, o Lestat conta no livro o vampiro Lestat, ele está contando para todos, então o Marius vai matar todo mundo. Então, automaticamente, ele libera, ele pode contar essas histórias pro Louis. Só que o Lestat poderia ter ensinado as regras pro Louis, sim, e não ensinou. E ele não queria ficar sozinho, então ele transformou a Cláudia. Ele foi desleixado e cruel em todos esses lances, sim, e egoísta. Mas enfim, voltando ao assunto. O Lestat pergunta, então você acredita no livro? Você acredita? O Louis fala, eu acredito em cada palavra. Então você vai deixar o show? O Lestat fala, lógico que não, eu vou poder ser Lélio de novo. Só que agora eu não preciso dizer que eu sou Lélio, eu posso dizer que eu sou Lestat. É tudo o que eu sempre quis fazer. Apresentar um show de música como eu mesmo. Eu vou ser Lélio de novo, isso é o meu sonho. Eu nasci pra isso, ele fala pro Louis. É pra isso que eu nasci, pra estar nas peças, pra estar brilhando. Aí o Louis fala, eu não vou conseguir te convencer, não é? Ele fala, não, você não vai conseguir me convencer. E ele fala, deixa esses vampiros estarem me pegar, porque eu sou mais velho hoje, eu tenho bastantes anos por aí. Aí o Louis fala, posso ir com você pro show? Aí o Lestat, você pode ir comigo pro show. Aí o Lestat pergunta, e você, pra onde você andou? Aí ele começa a contar as histórias, né? Ele fala, você sabe que o seu livro é um sucesso, todos os vampiros te odeiam, mas eles falam a sua linguagem. As linguagens que você tem no livro e que você tem na música, porque as músicas contam, sabe, linguagens como o caminho do diabo. Ele fala, todos os vampiros hoje em dia usam aquela expressão da rainha lá da França, daquele submundo do Deus Inocente. Todos eles falam, o caminho do diabo. Eles falam hoje em dia, se eles vão seguir uma trilha, eles falam, nós vamos seguir pelo caminho do diabo. Todos eles usam a sua linguagem de falar. Você está super famoso no mundo deles.
Aí o Louis dá um relato de todos os lugares que os vampiros se encontram, como eles são. O Louis não se apresenta como Louis. Então ficou acertado. Naquela noite o Louis seguiu o caminho dele. Na noite, quando chegou a noite do show, o Louis foi com o Lestat no Porsche dele e a banda foi numa limusine. O show estava lotado, o estádio estava lotado. O Lestat abraçava o Louis para poder, quando ele sair do Porsche, para poder conseguir passar pelos seguranças, porque senão eles barravam até o Louis. E na hora do show o Louis ficou do lado ali. O Lestat foi apresentar o show, tinha muita gente. O Lestat cantava as músicas que faziam parte da vida dele, que tinha palavras como Caminho do Diabo e outras palavras que ele disse no livro dele. Tem lá alguns refrões, né, no livro sobre as músicas do Lestat cantando, que contém a história de Marius, contém a história de Akashi Enkel, contém a história, as músicas, é tudo isso aí, contando a história deles. Sabe, sobre os leis inocentes, sobre os filhos das trevas. Aí ele começou a reparar, o Lestat começou a reparar que ele via os vampiros, sabe, como umas figuras diferentes na multidão, e via com o ódio dos vampiros. Mas ele se divertia, o Lestat se divertia, continuava cantando. E ele falava: se tem algum vampiro que se manifeste, aí o povo fazia a maior festa. E os vampiros ficavam mais putos, mas o que eles iam fazer? Aí chegou o final do show, os seguranças tentando levar o Lestat e o grupo. O Alex voltou para trás e falou pro Lestat: não vão conseguir sair daqui. Não, vai. Aí o grupo foi, entrou na limusine, conseguiu sair. Aí, quando o Lestat estava indo pro carro, um vampiro apareceu, chegou, quer dizer, 3 vampiros, e um vampiro mais agressivo apareceu e quis jogar a limusine de longe, sabe? Ergueu ela. Aí o Lestat pegou com a mão direita dele e jogou a limusine de volta no chão, certo, sabe? E preparou para, como se fosse assim, se preparou para a batalha. Nisso que ele se preparou para a batalha, os 3 vampiros viraram fogo, sabe? Como aqueles vampiros que tinham sido queimados com fogo da caixa. Esses 3 vampiros pegaram fogo e desapareceram. Sumiram. Daí ele pega tá chegando outros vampiros, aí a porta de repente do Porsche é aberta, e a Gabriele aparece no banco da direção e grita pra ela e pro Louis: entra logo. Aí o Lestat joga o Louis pra trás e ele entra na frente, e ela sai correndo com o carro. Aí nisso vem uma espécie de jipe, tudo arrumado pra guerra, tudo cheio de ferro, sabe? Aqueles ferros espetados assim. E aí em cima do Porsche. Aí o Louis comenta: esse carro que nós estamos não foi preparado pra guerra. E o Lestat fala pra Gabriele: sai do trânsito, só que a Gabriele se mantém no trânsito. Nisso esse carro ele se joga em cima começa a bater no Porsche, e o Porsche meio que sai pra fora como se fosse pra capotar. O Lestat e a Gabriele conseguem sair rápido do carro, mas o Louis fica, o carro capota. E na hora que o carro vai explodir, o Louis sai correndo pelo vidro do carro. Nisso o Lestat pega o casaco dele e começa a apagar o fogo o casaco de couro dele, começa a apagar o fogo que tá pegando fogo o Louis, né? A Gabriele faz isso também. Aí nisso vem mais outros 3 vampiros que saem do Jeep pra matar eles. De repente eles também viram fumaça. Aí o Lestat acha que é o Marius, ele começa a gritar: Marius! Aí o Louis fala: nós temos que sair daqui, nós temos que ir embora, que não temos tempo para perder aqui, temos que ir embora. Daí eles vão embora. Depois o Lestat consegue entrar em contato com a produção dele, ele descobre que os 3 grupos da banda dele estão salvos, e eles vão para um esconderijo do Lestat ali, que tem uma espécie de túmulo que o Lestat se esconde. Só que aí o Gabriele e o Louis vão mais para dentro de uma mata para eles dois se esconderem durante o dia, e o Lestat desce para esse túmulo. Quando o Lestat desce para esse túmulo, ele começa a pensar no Marius, ele começa a chamar o Marius. Aí ele começa a ter memórias do Marius no início das décadas de 1990, pegando, sabe, colocando as primeiras músicas de rádio, colocava pra caixa que eu ouvi quando ele pintava. O início da televisão, ele colocava a televisão pra caixa que eu ouvi. E aí ele começa a ver que quando o Lestat estava fazendo sucesso, o Marius colocava as músicas do Lestat pra caixa que eu ouvi. Aí ele começa a chamar o Marius na mente, o Lestat. De repente ele vê que o Marius está bem em cima de uma montanha cheia de parabólicas.
E ele vê que o Marius está enterrado. Ele fala, Lestat, ele pede ajuda, Lestat. Ele entende que o Marius tá mal. Ele pergunta, e a caixa? O que aconteceu com a caixa? Aí de repente, quando ele pensa nisso, ele sente uma mão de pedra pegando nele. E o livro acaba aí. Agora, pessoal, eu vou fazer o terceiro livro, que é a Rainha dos Condenados, ok? Pessoal, quem tá gostando do canal, dá um like, ok? E se inscreve aí. Valeu, abraços, tchau, tchau.